A minha palavra nesses dias são palavras procurando entender o projeto de Deus para o seu coração e meu coração. Como é que a gente pode viver em dias difíceis? Semana passada eu falei sobre isso e continuo falando como é que a gente pode vencer nos dias difíceis. Então, por isso essa palavra de hoje, o disfarce de Deus, tem esse objetivo. Para mim, eu tenho em mente que há 2 disfarces, pelo menos, né? Deve haver outras coisas, mas esses 2 me chamam muito a atenção quando fala, está muito claro na palavra isso. Então, por isso que eu estou chamando de 2 disfarces. Disfarces de Deus. O primeiro disfarce é disfarçar em Jesus. Jesus é alguém que dito que é o Filho dele, que é Deus, e que quando ele vem ao mundo, ele faz uma mudança tão drástica que você não consegue. Por isso os judeus ficaram decepcionados, porque eles viveram a vida toda deles esperando um Messias, aquele que seria o restaurador de tudo, que traria de novo a prosperidade e a paz para o seu reino, restabeleceria o reino, porque eles estavam espalhados por todo o mundo. Então eles esperavam isto. E aí de repente estavam espalhados ainda não, mas eles estavam sofrendo e aguardando isso. Mas aí, de repente, esse rei que nasce é uma criança. Ele não vem com pompa, não vem com nada que você pode identificar como rei. É uma criança que nasce, que está, na verdade, fugindo de um rei que tenta matar, porque soube que nasceu um rei, então eu vou perder meu lugar. Então ele persegue essa criança correndo, ela não tem onde nascer, então ela está lá, a mulher grávida, num estábulo. Você sabe o que é isso? Um lugar de animais, onde eles têm animais, e aí ela não tem berço, ela pega mesmo e eles fazem rapidamente ali do coxo, um berço, nada a ver com os nossos dias e nem com o rei. É isso, essa criança, esse rei, e Deus disfarçado dessa forma, que não dá para entender. Aí quando você olha e vê ele crescendo, o crescimento, o desenvolvimento e o próprio ministério de Jesus é de maneira simples, porque primeiro ele vive 30 anos sem nem saber quem ele é. Todo mundo diz é o Filho de Deus, mas não faz nada em 30 anos. Um carpinteiro é alguém que está envolvido com a profissão do seu pai, aprendendo a fazer mesas e cadeiras no dia a dia, e depois no seu ministério ele se reúne com 12 homens, o Filho de Deus, com 12 homens, o Filho de Deus, o Criador do universo vai trabalhar com 12 homens, porque ele não trabalha com a multidão, porque ele não faz o negócio bombar, acontecer, não, é 12 homens. No meio desses homens ele tem traidor, você conhece tudo. As pessoas negam, abandonam, gente doida como eu e você, nada diferente disso, né? Como eu e você, gente simples da vida. Então, o ministério de Jesus é isso, um ministério simples, desta forma. E para encurtar a história, aquele que diz que é o rei, que é o Filho de Deus, termina que jeito? Num palácio, em que ele está cheio de súditos, que assume o poder, contrário disso. O palácio e os palácios da época, tanto os religiosos, né, os líderes religiosos e os líderes políticos, o incriminam, começando pelos religiosos. A própria igreja mata Jesus, entrega Jesus, traz Jesus, não entende Jesus, e ele então é uma pessoa que foi crucificada. E aquele que diz que era o rei dos judeus é alvo de zombaria. Você é o rei? Desce daí. E ele morre. Esse é o reino dele. Esse é o rei. Por isso que eu disse que ele é alguém disfarçado. Mas disfarçado por quê? Né? E para quê? Me chama a atenção, ele é disfarçado na simplicidade, disfarçado na fraqueza, para que os corações que ele fosse conquistar e atrair fossem verdadeiramente humildes e sedentos. Esse é o coração que ele queria. Claro, hoje você fala assim, tem um encontro com fulano de tal, muito rico, todo mundo quer ir lá. Essa até é a coisa que dizem que as pessoas que são muito famosas sofrem. Como encontrar a minha cara metade se eu não sei se a pessoa vai chegar para mim, porque é meu dinheiro, é minha fama. Dizem que esse é o sofrimento, são pessoas que quase nunca dão certo, porque nunca têm certeza, por que se aproxima de mim? Parece que essa é a ideia, então a simplicidade e a fraqueza, para que quem quisesse ir para Jesus, fossem pessoas realmente de coração aberto, pessoas que queressem Jesus de verdade, não atraísse seguidores falsos e orgulhosos, era para isso. O segundo disfarce para mim, que é onde nós vamos nos atentar hoje, está relacionado ao amor dos irmãos de uns pelos outros. E você vai entender no final porque que eu chamo isso de disfarce.
Vamos entender o problema com amor e o problema nos nossos dias. Jesus está falando dos dias difíceis, é Jesus falando. E ele diz assim em Mateus 24:12, devido ao aumento, tem lá, vamos ler juntos? Devido ao aumento da maldade ou iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu fui entender um pouco mais, porque tem várias traduções desse versículo, né, quando eles passam do grego para o português, mas depois eu fui mesmo no original tentar entender. E os comentaristas, especialistas no assunto, estão dizendo que muitos não definem muito bem, é o mais próximo, mas que o melhor é mesmo a tradução que diz que o amor de quase todos, o amor de quase todos se esfriará. Então uma coisa aumenta, que é a iniquidade e a maldade, e o que isso faz, não é nem pessoas entrando em pecado, não está falando disso. E o que acontece é que com o amor das pessoas esfria. Eu estava falando para o Marlon agora, enquanto ele orava, eu falei, Marlon, uma coisa que está queimando o meu coração, que me preocupa, e é que eu penso que nós cristãos já estamos quase acomodados com o Covid. Ouvir que as pessoas estão morrendo e passando mal já não cria impacto mais. É disso que eu estou dizendo. Quando a gente vai ficando indiferente com as coisas, nós nos acomodamos. Essa é a questão da maldade. E o comentário diz assim, que gradualmente, comentarista bíblico, vai desaparecer o amor por Deus e pelas pessoas. Então as pessoas terão problemas em amar a Deus e, consequentemente, não vão amar umas outras, porque é o amor de Deus que é a motivação de tudo isso, né? E é o que a gente vê. Você vê hoje falar de pai matando o próprio filho, ou filho matando o pai e a mãe. O que você acha que é isso? Onde, gente? Cabe na sua mente, no seu coração, uma coisa desta? Dizer que um filho matou o seu pai, ou que a mãe ajudou, como o caso que nós temos aí, sabendo que seu filho era violentado fisicamente, né? Não sexualmente, não se sabe, mas todos os dias pelo médico, um médico, e a mãe está fazendo cabelo. Quero ver como é que eu fiquei. Tira uma selfie na delegacia. Você está achando que isso é o quê? Não é o pecado dela, não é o pecado nosso. É o pecado da humanidade, é o esfriamento da humanidade. Nós vamos virando isto. Nós conseguimos ver essas barbaridades e não é comigo. Não é comigo. Ele que é mau, é ele. Não sou eu. Não sou eu, não está comigo. Então nós teremos problemas assim. E por isso, quando a gente para de amar, olha um problema que nós temos. Um dia um amigo meu de um outro país disse assim, sabe um problema que eu vejo? Ele relacionava aqui, eu fazia parte de um projeto de plantação de igreja, e ele diz assim, uma coisa que eu vejo em vocês são muito desconfiados uns dos outros. Nós não temos isso. Quando a gente senta e conversa, a gente sabe que aquela fala é aquela fala. Mas a gente vê assim que tudo vocês estão pensando, o que será que ele vai fazer com isso? O que ele está querendo com isso? O que ele vai ganhar com isso? Qual é o negócio escondido nisso? É isso. A gente vai chegando a um ponto assim, imagina, você não confiar, você não sabe, a Bíblia está dizendo que o irmão vai entregar o irmão, da família, de sangue. O pai vai entregar o filho vai entregar o pai. E não é entregar porque falou, ele precisa ser preso porque ele é malandro, é o contrário. Pega ele porque ele está servindo a Deus, mata ele. É o pai fazendo isso, é o filho fazendo isso. Você está dizendo que isso é o fim dos tempos. São essas coisas que vão controlar o nosso coração. São essas coisas que vão tomar conta da nossa vida. Veja o que Jesus fala ainda sobre o amor. Em Apocalipse, que é o final, é Jesus falando para 7 igrejas. É Jesus falando para esse próprio João aqui. Apocalipse 2, 4 a 5. Nos versículos anteriores, a esse 4 e 5, Jesus está elogiando essa igreja. Ele fala assim, nossa, eu estou impressionado com vocês. E olha se você não gostaria que a nossa igreja fosse assim. Ele fala assim, olha, eu elogio vocês porque vocês trabalham duro. Vocês não brincam em serviço. Vocês são dedicados. Eu louvo vocês por isso. Falou, vocês são perseverantes. Vocês não estão titubeando na fé, não. Vocês estão firmes. Mais ainda, vocês não toleram os falsos profetas e falsos apóstolos. Ele está dizendo, vocês protegem a doutrina. Vocês sabem o que é a doutrina pura, sã. Vocês estão firmes nela e não deixam que ninguém interfira, ninguém entre no meio de vocês e atrapalhe nisto, e corrompa isso. Ele diz assim, que por causa do meu nome também, vocês têm ficado firmes, têm suportado as tribulações, os sofrimentos, as perseguições,
sem desistir, sem desfalecer. Esse é meu elogio para vocês. Mas veja, ele diz assim, contudo, ele diz, essa igreja iria colocar tudo a perder por causa de algo tão sério que Jesus chama a atenção, nesses versículos. Leia comigo, ele diz assim, o que é que eu tenho contra? Vamos lá. Contra você, porém, ele tem isto, você abandonou o seu primeiro amor. Olha o problema. E ele diz assim, lembre-se de onde caiu. Ele não está dizendo, é sério, não, você já faz bastante coisas boas. É só o problema com o amor, então na balança? Não, pode, você fez bastante coisa boa, não tem problema com o amor, fica que está tudo bem. Não, ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo assim, eu tenho contra você isso. Você abandonou. E ele fala assim, lembre-se de onde você caiu. Foi uma queda, foi num momento na vida. Ele diz, arrependa-se. Ele está pedindo isso, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, ele diz, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Minha oração, meu clamor é que talvez nem a nossa igreja e nem as igrejas não ataquem a você, é para todos nós, tá bem? É para mim também. E as igrejas em geral, os membros não estão entendendo o que significa fechar uma igreja nos nossos dias. E quando eu digo, não é essa briguinha de se a igreja vai estar online ou vai estar presencial, porque isso aí não é perseguição à igreja. Isso aí para mim é pastores que não têm prestado atenção e não têm entendido o que é a igreja e muitas vezes estão brigando mais por causa de dinheiro e não por causa dos irmãos. Então não é essa questão que eu estou falando. Eu estou falando de nós entramos nessa frieza de tal forma em que se nós brincarmos com isso aqui que é tão sério que Deus está falando, Jesus está falando, nós corremos o risco de Deus falar assim, aí no seu lugar onde você está, haverá um cinema, né? Vou colocar um lugar de vendas, qualquer outra coisa, mas a minha igreja não existirá mais. Você não acha que isso é sério? Eu estava ouvindo aqui quando nós começamos o culto cantando, e os instrumentos, as vozes, você, a letra, a palavra, eu não consigo entender quando você ouve as músicas sem Deus, né? Nós temos hoje um movimento bem forte, sertanejo, eu gosto da música sertaneja, nenhum problema com isso, mas para prestar atenção na letra. De verdade, para a gente que tem Jesus é difícil ouvir. E não tem a ver com a música, porque a música, sim, ela é linda. Tem a ver com a letra. Leva você para onde? Faz o que com a sua vida? Mas enquanto nós estamos louvando, adorando aqui, eu percebi a presença de Deus de um jeito, dizendo, é isso, é isso. E não é para dizer assim, ó, entra aqui, fica protegidinho, não, do mundo lá fora, não, está dizendo, é isso, é a força, é a esperança. Quando todo mundo está perdido, não sabe o que fazer, isso é a palavra de força, de esperança, de alegria, de perspectiva, de futuro, que Deus nos dá mesmo no meio da dor, do sofrimento, quando ninguém sabe o que fazer. Palavra de Deus. Mas o que é perder a igreja? É perder a esperança. Aí você, eu não sou importante, eu já falei domingo passado, e vou tocar um pouquinho agora, novamente. Ele diz assim, o que eu tenho contra você é que você abandonou o seu intenso e apaixonado amor por mim. Você perdeu isso. Ele está dizendo assim, volta no tempo. Faz uma avaliação. Veja onde foi, o que você fez lá atrás. Onde foi que você se perdeu no caminho. Um dia eu fiz uma viagem, não conhecia muito, morava 1 ano em Campinas, estava voltando para a região daqui, no Natal, e eu e minha mulher andamos 100 quilômetros a mais, porque nós erramos uma entrada. É claro, você faz uma pergunta, por acaso existe algum caminho aqui pela frente que a gente podia ir, continuar indo nisto, e eu vou encontrar o caminho que eu preciso? Então, se você encontrar pessoas sinceras, porque tem muitas vezes não tem, ele vai dizer assim, não, querido, eu lamento, mas você vai ter que voltar os 100 quilômetros atrás, porque a entrada é lá atrás. E a gente fica aqui tentando seguir o nosso caminho. Não, quem sabe eu chego lá, não tem saída. Ele falou, veja, para. Quando a gente vê, ele está dizendo, eu estou chamando a atenção de vocês com as situações difíceis para vocês pararem, ver o que está acontecendo. Volta no tempo, eu quero você apaixonado de novo. Porque se você não for apaixonado, mesmo que você faça todas as coisas, como eu disse ali, mesmo que a igreja seja tudo isso, a gente tem as obras, a gente fala o que fala, mas ele falou assim, se você perder esse amor,
a intensidade desse amor. Ele falou, você vai botar tudo a perder. Quando Jesus foi questionado por um mestre da lei que queria colocar Jesus à prova, isso é só introdução, gente. Tudo bem, a gente prega domingo que vem se for preciso, ainda eu estou sem relógio lá. E ainda esqueci de apertar aqui, mas tá bom, vamos lá que eu vou. Isso é só introdução. Quando Jesus foi questionado por um mestre da lei que queria colocar Jesus à prova, ele chegou, vou pegar Jesus agora. Então, Jesus, o que a gente precisa fazer para ele dar a vida eterna? E ele pensou que Jesus ia, como ele era o mestre da lei, ele pensou assim, Jesus vai inventar uma coisa aí, e eu vou pegar ele na lei aqui, e acabou, ele está perdido. Jesus pergunta para ele, o que você conhece? O que a lei diz? Aí ele mesmo responde, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Claro que ele tem mais detalhes. Então Jesus está dizendo assim, para herdar a vida eterna, ele faz um resumo dos 10 mandamentos e diz, a vida cristã é isso. Se você quer resumir a vida, resume-se a amor. Ele diz, amar a Deus, e fala como amar a Deus, e amar o seu próximo e como você ama esse próximo. A minha pergunta, e o que eu estou desenvolvendo com você aqui, é por que o amor é tão importante assim? Eu quero que você leia o texto. 1 João, de 4, 7 a 21, gostaria que você lesse. Acompanha comigo, preste atenção, ouça o que Deus está dizendo. Ouça também, não só eu falando, mas você falando. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, diz, ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado. Em outro diz, o seu amor vai se aperfeiçoando em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus, mais uma vez diz, Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Eu tenho medo porque acho que vou ser castigado, mas o amor tira esse medo porque eu sei que não serei castigado, porque eu terei um galardão que Jesus tem preparado para todos nós. E aquele que tem medo, só tem medo porque não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ele é mentiroso, não tem desculpa. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. João é chamado de o apóstolo do amor. Eu falo que se você colocar Jesus no centro, você tem a multidão, né, mais distante de Jesus. Depois você tem os 70 discípulos que se aproximam mais de Jesus. Depois você tem os 12 discípulos que ainda estão mais perto. Depois dos 12 ele tem 3 que ele diz que é Pedro, Tiago e João. E Pedro e Tiago inclusive Tiago e João são irmãos. E Jesus então revela coisas a eles que não revela mais ninguém. Mas dos 3 ainda ele tem João, chamado o apóstolo do amor, que é ainda mais próximo e que ele escreveu sobre o amor. E é João que escreve Apocalipse. Então Jesus faz revelações a João que não faz a mais ninguém. E é isso que eu quero ver com você.
Primeiro que nós precisamos aprender. Devemos amar uns aos outros, vamos falar comigo lá juntos? Devemos amar uns aos outros, porque é isso que se espera de um nascido de Deus. O amor, diz, procede de Deus. Quem conhece a Deus, eu estou citando os versículos aqui, quem conhece a Deus e é nascido de Deus, diz que ama o seu irmão. Então isso precisa ser natural em nós, amar. O versículo 7 e 8 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, entende por que é que o amor precisa ser natural na minha vida e na sua? Natural porque diz assim, Deus é amor. Porque Deus é amor, nascer de Deus significa recriar a natureza de Deus em nós. Nós perdemos essa natureza. Por isso que você vê lá depois o primeiro homicídio, um irmão matando o outro irmão. Perdeu o amor, perdeu a essência de Deus, isso que é o homem corrompido. E ter a essência de Deus de volta implica a incapacidade divina que nós temos agora em Jesus para amar. A gente quer fazer milagres, a gente quer fazer tanta coisa no nome de Deus, a gente quer amar tanto a Deus, e Ele está dizendo queremos expressar tanto quanto somos íntimos de Deus, e Ele diz assim, eu te dei o que eu dei a você, foi capacidade para amar. E a gente não entende. Por isso quem não ama não conhece a Deus verdadeiramente. Se Deus é amor, então o resultado, e disto na nossa vida é que nós vamos amar. E é interessante aqui que isso não é uma coisa sua. Não tem jeito, eu decidi amar. Eu vou agir assim, daqui em diante eu vou amar. Eu vou me esforçar para amar. Não tem nada a ver com isso. A gente não pode confundir amor com... Estava tentando encontrar esse nome, caridade. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, eu dei uma cesta básica para alguém, eu fiz caridade, eu estou fazendo caridade, então agora está tudo bem entre eu e Deus. É claro que a gente pode fazer e precisa fazer, mas amor não é caridade, irmãos. O amor é resultado da nova natureza gerada, diz aqui que é gerada pelo Espírito Santo em nós, e consiste em muito mais do que dar uma cesta básica. Veja só, diz que é a entrega de si mesmo, Deus por amar se entregou. E Ele se entregou em prol da outra pessoa. Eu não dei cesta básica para amenizar o meu pecado. Eu não dei cesta básica porque eu fui preso, ou eu fiz algo errado, a justiça me puniu e eu tenho que dar a cesta. Não é nada disso. É alguém que se entrega voluntariamente para alguém, e essa entrega é tão grande que envolve a vida. Não envolve uma cesta. Não envolve alguns centavos. Jesus deu a sua própria vida por nós. Isso é amor. E Ele diz assim, esse é o amor que a gente estende para os irmãos. Nós não damos nem cesta básica direito para os irmãos que precisam. Então, imagina como que a gente está. O que a gente precisa fazer para entender isso? Nós criamos um lugar maior lá embaixo, eu falei com a liderança, o presidente que cuida da área administrativa, falei, eu gostaria que a gente começasse a pensar mais, já que pensamos, gostaria de fazer um estoque de alimentos aqui. Não só pegar para cada mês, um estoque de alimentos, porque muita gente vai precisar. Mas não é por isso, não é essa a questão. Amor é mais do que a gente botar uma ofertinha de cesta básica, gente. Amor é compromisso, é sacrifício, é um envolvimento que ele diz com os irmãos que não é brincadeira. O versículo 11 diz assim, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é a maneira e a atitude que Deus espera de nós. Segundo lugar, devemos amar uns aos outros porque, vamos falar juntos? Devemos amar uns aos outros porque é a prova visível de que permanecemos em Deus. Para mim o que me chama a atenção aqui é, veja, a maneira palpável e especial que Deus planejou para a gente verificar como é que está a nossa vida com Deus. Como é que eu vejo? Não é olhando para mim, é olhando ao meu redor, o que está acontecendo com a minha vida, o impacto. Eu estou chamando assim, que o amor é o termômetro do amor de Deus em nossas vidas. O jeito que nós dedicamos aos outros irmãos demonstra, é um termômetro do amor de Deus nas nossas vidas. Deus é amor. Versículo 12, parte dele diz assim, vamos falar juntos? Não sei se está lá, tá, né? A parte em amarelo diz assim comigo,
se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Se é condição. Permanecer em nós é condição. Então tem duas coisas para mim. Confirmação. O amor é confirmação, mas o amor também é condição. É confirmação de que Deus está em nós, mas é condição se Deus está em nós. O versículo 16 também diz assim: Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Precisa ser mais claro nisso, irmãos? Não é minha fala, não é minha interpretação, é a palavra de Deus. Deus é amor. Por ser amor, Ele nos amou e entregou o seu bem maior por nós, que é Jesus Cristo. Quando você e eu não tínhamos nenhum bem para oferecer, quando não merecemos ainda, não merecíamos, é assim que Ele veio na nossa direção. E aí quando nós recebemos o seu Filho na nossa vida, diz que foi criada uma nova natureza, é a natureza perdida de Deus, foi recriada em nós. Por isso agora nós temos duas naturezas, por isso ainda você sofre. Por isso Paulo fala: eu vejo nos meus membros outra lei. Eu tenho vontade de fazer de um lado, eu tenho vontade de fazer a vontade de Deus, mas do outro lado eu tenho a minha carne, a minha natureza que luta contra a vontade de Deus. Então nós temos duas naturezas agora lutando dentro de nós. Por isso que entrar na vida cristã não é entrar numa redoma para ficar brincando de casinha espiritual. É para entrar numa batalha, numa luta tão grande, e é essa luta. Então quando nós recebemos essa natureza. Então já que Deus é amor, nós temos a natureza de amor. Por isso amar os nossos irmãos não é uma opção, é um mandamento de Deus, é uma ordem para quem é novo nascido. A gente não pode brincar para ver se vai amar, se o irmão é amável, se eu gosto dele, se ele é do meu jeito, se ele atende, se ele é legal. Ele diz: nós temos que amar, é mandamento, não é opção para nós. Versículo 21, fale comigo. Ele nos deu este mandamento. Vamos juntos, irmãos. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ame também ao seu irmão. Nos versículos ligados a esse, ele diz que não adianta nada a gente tentar amar a Deus e ignorar o irmão. Porque se não amamos, ele diz assim, se nós não amamos, eu li para vocês, quem nós vemos, como é que nós vamos amar quem nós não vemos? Aí que está a trama de Deus para mim. Quando eu preguei no domingo passado sobre os 4 passos lá, para a gente enfrentar esses dias difíceis, eu falei dos 2 pontos, últimos pontos da mensagem, que um deles é que Deus colocou responsável, você e eu, responsável pelos nossos irmãos. Ele diz: nós somos responsáveis. Não é que não há responsabilidade pessoal, cada um de nós tem uma responsabilidade e nós vamos responder diante de Deus. Mas ao nos colocar no corpo de Cristo, Ele nos faz responsável uns pelos outros. Entende? E Ele diz que é o cuidado que a gente tem. E as duas coisas, eu sou responsável pela sua fé, nós temos que prestar atenção nos outros. Olhar atentamente, dedicar tempo, não é viver a nossa vida do jeito que nós estamos vivendo. Um problema que eu tenho que parece que nós voltamos para as nossas casas e alguns estão entrando num casulo e vamos viajar, vamos curtir, vamos aproveitar enquanto a vida... Exatamente, vai ver onde você vai. Em nome de Jesus, o tempo ainda não está difícil, irmãos. Ainda virá. Presta atenção, cancela suas viagens. Olha para o seu lado, olha para os irmãos, olha para as necessidades. Olha para o que está acontecendo ao nosso lado. Ele diz assim: presta atenção nos irmãos, se você realmente tem alguma preocupação com a sua eternidade. E a segunda parte é: reúne com eles, se encontra com eles. Não brinca de se esconder, porque Deus vai te achar. O problema vai te achar, Satanás vai te achar. Está dizendo assim que nós temos que nos esforçar, amor é esse, nos sacrificar, nos entregar como Jesus se entregou por nós, e é assim que nós devemos dedicar uns aos outros. Então, quando eu falo, vamos fazer lives, irmãos, uns com os outros, vamos mandar uma mensagem uns para os outros, vamos cuidar uns dos outros, o que vai garantir a nossa permanência em Deus. E agora ele está falando sobre amor. Então, primeiro, eu sou responsável pelo irmão, eu preciso me reunir, nos reunirmos para nos fortalecer, seja online como for, como Deus permitir.
E nós devemos prestar atenção e amar esses irmãos, porque essa é o que vai garantir a nossa entrada no céu. Então, amor, cuidado, dedicação, não é uma opção para mim e você, é uma ordem de Jesus, se a gente quer ser um seguidor de Jesus verdadeiramente. Ele disse, se alguém quiser me seguir, falou assim, vamos fazer o seguinte, vem para cá, faz a lista do que você precisa. Vamos lá, vamos negociar. O que você precisa? Ah, casa, será comigo. Casa, o que mais? Ah, sim, você está pedindo um casamento melhor, vou te dar um casamento melhor. Vamos conversar, o que mais você precisa? Ah, você está com a saúde com problema? Não, pode deixar, daqui em diante, nem Covid você pega mais. Pode ficar cegado, ninguém tem vacina, eu tenho. Vamos fazer assim, vem aqui, Jesus, foi isso que Jesus falou para a gente, irmãos? Foi assim, seu encontro, Júnior? O que Jesus fez? Você quer me seguir, Marlon? Ô, Jesus, quero, legal. Estão dizendo que é uma coisa boa. Bom, tem um preço. Nós esquecemos disso. Até a gente pinta Jesus tão bonitinho para ver se as pessoas vêm para Jesus. Eles vêm e veem que o preço é mais caro. Falam, não, você me vendeu um produto aqui que não era. Jesus, se alguém quisesse, você tomar a decisão, porque ele também não põe arma. Tem gente pensando que Jesus está desesperado, vamos ganhar ele para Jesus. Não, irmão, você está aqui hoje, está ouvindo. O desespero é seu, não é meu, não. Ele diz assim, você quer me seguir? Verdade mesmo? Sério? Então, vou dizer uma coisa, se você quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e depois vem. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos brincando de igreja, irmãos. Não é acusação a você, é para nós. 10, 20, 15 anos de igreja e nós irmãozinhos estão aí, ai, ninguém olhou para mim, ninguém ligou para mim, ninguém foi na minha casa, ninguém ora comigo. O que é isso? Terceiro, devemos amar uns aos outros porque, vamos falar juntos? Devemos amar uns aos outros porque é assim que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nada pode, você vai ver isso, né? Nós estamos com gente aqui aprendendo música, nós estamos com uma escola de música. Foi o que Deus colocou no meu coração no início da pandemia. Eu vim orando, trabalhando com a equipe, para que a gente chegasse ao ponto de ter uma sala, já que nós somos uma igreja escola também, nós já formamos pastores e pregadores aqui, agora a gente está formando músicos também. Então você já viu, a Mariana, nem sei, o Lucas tocou hoje já? Já tocou hoje, Lucas? Aí, só não vou falar para você toca aqui, mas eu gostei. Toca ali. Né? Que bom, é isso aí. Hoje eu não vi, né? Puxa, perdi, Lucas. É isso aí. Então, o que é isso? Precisa de exercício. Ninguém chega assim, eu estou tocando violão. Que jeito? Não, eu orei a Deus e agora estou... Não, filho. É exercício. Então, o músico, o aluno, o estagiário são treinados. Alguém quer ser professor, precisa aprender. Eles precisam treinar em exercício para a função. E a gente não entende isso sobre Deus. Veja o que eu quero dizer. Deus é amor. Acompanhe esse raciocínio comigo. Deus é amor. Ele criou em nós essa natureza de amor. E aí, como é que nós vamos aplicar? Como é que nós vamos exercitar o amor? Como é que a gente vai crescer em amor? Diz que o nosso Deus Pai planejou algo poderoso para a gente crescer no amor dele. E eu quero que vocês aprendam, ele está dizendo, eu quero que vocês aprendam a me amar cada vez mais. Porque é para isso, é um desenvolvimento no amor. Como? Versículo 12, leia comigo. Diz assim, vamos lá? Em amarelo, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Agora eu estou falando desse aperfeiçoamento. Então, a minha pergunta a você, quer amar a Deus cada vez mais? Amém, irmãos? Queremos? Então, abra os seus olhos e o seu coração para as pessoas que estão do seu lado. Se quer amar a Deus, abra o seu coração e abra os seus olhos para as pessoas que estão do seu lado. Amém? Sou eu quem está dizendo isto? Isso é profecia de Deus para o seu coração, não é minha, não. É a palavra de Deus para o meu coração, para o seu coração, para todos nós. Quarto e último lugar. Vamos falar juntos? Devemos amar, então só entendendo, você e eu não vamos crescer sozinhos. Está bem? Então não entra nessa, eu estou aqui na minha casa crescendo. Sim, ô irmão, como você está crescendo?
Eu posso dizer que você está inchando, né? Como a gente incha espiritualmente. Tive que tomar um cuidado lascado. As camisetas não entram, então, né, tem que cuidar. Estou conseguindo. Sério. E a gente vai virando obeso de tudo, da fé, obeso obeso emocional. A gente só está inchado, mas não tem nada de saúde nisso. Isso é um perigo. Vamos então, esse último ponto, vamos falar juntos? Devemos amar uns aos outros, porque eles são Deus disfarçado em irmãos. Por isso o disfarce, por isso que eu queria terminar com isso. Não é nem com o último versículo da leitura, nem é tudo dessa leitura. Eu quase fiquei só nesse versículo 12, olha quantos, nós lemos muitos versículos. Então eu disse para vocês que no início eu vejo dois disfarces de Deus. O primeiro disfarce é a simplicidade de Jesus e a pobreza de Jesus, porque ele queria extrair o melhor dos seus seguidores. Por isso que ele diz também, seguir Jesus não é porque... Você entende por que seguir Jesus é difícil? Vocês conseguem entender? Ué, chega um cara ali agora e fala, você não precisa fazer nada na sua vida, você acaba de ganhar na loteria. Entra aqui, essa BMW é sua, aquela fazenda é sua, pode fazer, vem. Não tem amor, não tem entrega, não tem nada, eu peguei um negócio. Mas aquelas coisas que a gente conseguiu com muita dificuldade, são as coisas que nós realmente queremos. Por isso que é uma pergunta que a gente está fazendo na música agora nesses dias, você quer? Ah não, eu quero muito aprender. Vamos dar um tempo, vamos ver. E quem quer, não tem o que segure, quer realmente. Mas quem está brincando de querer, já entrega os pontos. Isso é sério para a gente também. E nós não vamos perder tempo com quem não quer nada. Vamos gastar com quem quer. Por isso que Jesus diz, há um preço. Há um preço em tudo isso. Então, por isso, o disfarce agora em amor. Versículo 12 diz assim, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos, vamos ler juntos? Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E a ênfase está no que está em amarelo. Ninguém jamais viu a Deus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, antes de ir, mostra para o Pai. O Senhor falou tanto, a gente ficou tão impressionado do Pai. A gente ama o Pai já sem conhecê-lo. Fala para a gente. Aí Jesus, opa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não entenderam, eu sou o Pai. Falei assim, eu sou o Pai encarnado aqui. Tudo que eu fiz, por isso que o Espírito Santo nem é adorado. Você não vê lugar dizendo, adore o Espírito. A gente adora Jesus. Jesus vem e apresenta o Pai, o Espírito vem e apresenta Jesus. Nenhum deles apresenta a si mesmo. Você está entendendo? Então, por isso que a gente não adora o Espírito, a gente adora Jesus, porque o Espírito, ele se desfaz, ele se dissolve e apresenta Jesus Cristo, como Jesus fez. Eu sou o Pai. Ele diz, há tanto tempo eu estou com vocês, ainda vocês estão perguntando como é o Pai? Ele diz, assim é o Pai. Tudo que eu sou, tudo que eu vivo é o Pai. E agora que Jesus foi, ele dá uma incumbência a você e a mim. Como eu estive aqui e revelei o Pai, eu quero que você esteja aqui e revelem o Pai e a mim, para as pessoas. Então, quando fala de Deus invisível, o Deus invisível está disfarçado em nossos irmãos, que é o Deus visível para nós. O Deus invisível estava disfarçado em Jesus. E o Deus invisível está disfarçado em irmãos no nosso dia a dia, conforme essa palavra. Você fala, pastor, o senhor não deu uma viajada aí? Vamos ver se eu dei? Mateus 25, 34 a 40. Pode ler comigo. Diz assim, Jesus dizendo, então eu, o rei, direi àqueles à minha direita, venham benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha a nossa esperança, amém? Tem muita gente que acha que Jesus foi preparar lugar, porque ele falou, não, se eu não tivesse eu ia dizer. Mas aqui ele está, não, já preparei antes da fundação do mundo. Seu galardão, a sua vida maravilhosa, se você gosta do que tem aqui, imagina o que ele tem lá, para você e para mim. Mas ele diz assim, porque eu tive fome, os da direita, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram água.
Eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e na prisão e vocês me visitaram. Então esses justos me responderão: Senhor, só uma perguntinha. O senhor está falando que a gente fez isso, mas eu nunca encontrei o senhor na prisão? Eu nunca vi o senhor doente, o senhor é Deus, o senhor está à direita de Deus. Explica melhor isso para a gente. Então ele diz assim: quando foi que nós te vimos desse jeito? O versículo, vamos pular para o 40. Ele diz, o rei, vamos lá, 40. E eu, o rei, lhes direi. Vamos falar juntos? E eu, o rei, lhes direi. Quando vocês fizeram isso ao menor desses irmãos, meus irmãos, estavam. Então você acha que eu viajei na maionese dizendo que o irmão que está ao seu lado é Jesus disfarçado? Jesus está nos ensinando que Ele vive com a gente no coração, mas Ele vive disfarçado em irmãos todos os dias, que precisam da gente, e esses irmãos que precisam da gente, Ele está dando oportunidade para a gente exercitar o nosso amor, porque nós crescemos no amor a Deus quando nós amamos, quando nós exercitamos, e crescer no amor por Ele, é isso que Ele faz. Então basta você olhar do seu lado, basta olhar. Eu vou pedir para você, olha para o seu lado agora, olha para a pessoa que está do seu lado. Tem alguém aí? Aí está Jesus disfarçado, dando oportunidade para você estender a sua mão e amar. Amém? Sabe por que a gente precisa vir à igreja? Eu acho que alguns pensam que vir à igreja é esquentar um banco aqui, igual você está hoje. Olhando, eu só vim e sentei. Pensa como teria o culto se não tivesse gente. Pensa como nós poderíamos expressar amor, louvar, adorar a Deus, se é a comunhão, se não tem gente. Pensa como nós tocaríamos a vida do perdido se não tem gente. O culto é uma reunião que nós fazemos, seja você na sua casa, se você não pode vir, ou aqui, nos reunimos para adorar a Deus, para expressar a nossa gratidão a Deus e sermos fortalecidos na nossa fé. Por isso nós precisamos uns dos outros. Então é exercício de amor aqui no culto, é exercício de amor aí no culto na sua casa, para a sua família, para as pessoas. A igreja não parou. Me preocupa pessoas que podem vir, você que está me ouvindo agora, em casa, que vai ao mercado, que trabalha, que vai a todos os lugares. Quando fala de vir à igreja, você faz online. Isso para mim é pecado. Você já vai em todos os lugares. Então não brinca. Quem não vai, eu respeito. Quem decidiu que não sai, está se cuidando, está tudo bem. Eu respeito o seu jeito de ver. Mas quem vai para todo lugar, faz tudo. E na hora de ir para a igreja, ele fica, não, estou precisando. Né? Para mim isso é uma brincadeira. Você está brincando com a sua fé. Se é essa a razão. Não deve vir idoso aqui, não deve vir com comorbidade aqui, não deve vir com medo, mas não fica com medo na igreja. Você não tem medo no mercado, não tem medo na farmácia, não tem medo no trabalho, tem medo na igreja. E de Deus, você não tem medo? Certo, irmãos? Estou falando isso para você que está aqui. Não brinque com isso, e você que está me ouvindo, me assistindo. Porque nós aprendemos, se nós queremos viver uma vida de vitória nesses dias, quanto mais os dias vão ficar mais difíceis cada vez mais, essa indiferença, essa falta de interesse pelos outros, você está pensando, não, é por causa, não é um momento, você já entrou no esquema, no sistema. Satanás já te pegou, já nos pegou. Veja onde caiu, ele falou, volta lá. Não importa que estamos fazendo todas as coisas bem, e muito bem, podemos botar tudo a perder, porque nós olhamos para o irmão,
Tá certo que você pode até, estava rindo a hora que eu estava pensando isso na minha cama. Você dá uma olhada do lado para a esposa olha para o marido e fala, mas o senhor se disfarçou logo desse jeito, Senhor? Né? Talvez. Né? De repente minha esposa ouvindo agora, falou, nossa, né? Lembrando, nossa, esse cara, Deus se disfarçou assim. O senhor não podia dar uma disfarçadinha numa coisinha um pouquinho melhor, né? Mas é isso. É isso que Jesus faz. O amor que há no meu coração, no seu coração, de Cristo que fomos criados uma nova natureza, é esse amor que deve exalar. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. E deixa eu dizer, quando você tem que olhar para o irmão disfarçado no seu lado, não há lugar para esse negócio da infantilidade espiritual. Ninguém ligou para mim, ninguém olhou para mim. Está vendo? O pastor falou de amor, amar uns outros. Não tem lugar para isso. Quando a graça de Jesus toma conta da nossa vida, a graça é poder. Não é essa mesquinhez, esse coitadinho da vida. Todinho, ai, não sei, não. Eu estou cheio da graça de Jesus, então o meu papel é olhar para quem está do meu lado. Não é sentar e falar, você olhou para mim? Onde que está escrito isso? Você me viu? Eu sentei do seu lado para cá, você me viu? Você está entendendo que é a graça de Jesus? Chama você para abrir o seu coração, os seus olhos e olhar. Que impacto minha vida está causando na vida das pessoas? Senão nós corremos o risco de passar a pandemia e o nosso coração vai se tornar mais pedra, mais duro. As pessoas vão cair do nosso lado. Nós vamos fazer como, diferente do bom samaritano, que os religiosos conseguiram passar longe dele, fechar os olhos, cantando corinho, hino, lino, porque assim eu não olho também não fico mal. Parece que a igreja é isso que nós estamos hoje. Não faça isso. Somos responsáveis, precisamos nos reunir, não tem jeito de expressar amor sem cara a cara, coração a coração, olho no olho. Não tem jeito, nem que for online, irmãos, tem. Eu estou vivendo a minha fé dentro de casa. Não está. Amor de Deus é expressão. Não é para mim, é para os outros. Tinha um pastor que estava pregando, eu estava assistindo essa semana, Hernandes. Como é que é o nome dele? Hernandes Dias Lopes. Estava dizendo que lá na época do Holocausto, diz que as pessoas que resistiram, não foram aqueles que foram fortes e decidiram que iam vencer. Diz que os únicos que resistiram não foram esses, os que resistiram foram aqueles que se entregaram para ajudar os outros, foram esses que venceram e viveram. Então, se você está querendo aprender a ficar forte diante da situação, não fique sozinho, não pense em você, porque você vai ruir, vai cair. Quem resiste é aquele que se abre, que se entrega, que se doa e que se dissolve em favor dos outros. Em nome de Jesus, não espere eu pedir para você contribuir para a igreja. Eu não estou com problema de contribuição, tá bem? Só avisando. Não espera isso. Quando a igreja... Não, a igreja está aberta, a igreja está viva, a igreja precisa continuar. Não espera também eu pedir para você, nós precisamos ajudar os irmãos que passam fome, necessidades aqui, fora, em qualquer lugar. Nós precisamos começar a juntar irmãos para eles. Quem sabe você para de jogar dinheiro fora com você mesmo, quem sabe daqui a pouco você vai precisar. Vamos abrir os nossos olhos, vamos pensar na eternidade, vamos entender que a nossa vida não se resume aqui e parar de ficar de brincando com a espiritualidade. Vamos abrir os nossos olhos em nome de Jesus e ser tudo aquilo que Jesus conquistou para nós sermos lá na cruz. Fique em pé. O caminho para você amar a Deus está aí do seu lado. Começa aí, na sua casa. Começa aí. Feche os seus olhos. Ajuda o nosso coração a entender, Senhor Jesus, o que significa ser nascido de novo. Nascido de novo não é porque eu ia morrer, estava doente, agora o Senhor me curou. Nascido de novo não é somente porque eu ia para o inferno, agora não vou mais.
Nasci de novo não é porque eu não tinha amigos, não tinha um lugar, não tinha o que fazer, e agora eu tenho uma igreja onde todo mundo gosta de mim, onde eu tenho ministério, eu faço coisas. Não. Nascido de novo é a sua natureza, é a natureza divina criada, colocada dentro no nosso interior. Significa que agora os nossos desejos, nossas vontades, a visão, a nossa paixão, as nossas intenções, os nossos planos, os nossos projetos são todos eles monitorados pela eternidade, definidos pela eternidade, não por isso aqui e agora, pela eternidade. Senhor Jesus, cura o nosso coração. Tem misericórdia. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, leva-nos de volta, mostra onde foi que nós nos perdemos no caminho, onde a gente caiu, onde se desviou da sua vontade. Ajuda-nos a nos arrependermos e mudarmos isto, para que o nosso coração seja intenso, o nosso amor, o nosso desejo por Ti seja tão grande, que seja acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o nosso maior querer, o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, o nosso maior desejo. Cura cada coração. Nesse tempo que estamos na Tua presença, seja aqui, seja na casa, no carro, onde estiverem. Nesse momento, qualquer outro momento que a pessoa ligar e assistir. Que o Teu Espírito Santo toque profundamente e transforme essa vida no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Vou desafiar você, antes de me despedir de você. Pega o seu WhatsApp, os meios que você tem. Veja as pessoas que você não tem falado com eles. Começa pela igreja, irmãos. É assim que a gente cuida uns dos outros. Não é o pastor que cuida, não, irmãos. Uns aos outros. Eu treino vocês, eu preparo vocês. Mas nós cuidamos uns dos outros. Veja quem você não conversa há muito tempo. Liga que seja por 1 minuto. Diz, eu estou orando por você. E ore mesmo. Aí a gente vai, ou pergunta como você está. Quer saber de uma coisa difícil? Jesus disse assim, eu pedi que vocês orassem comigo por um tempo e vocês estão dormindo e nem puderam ficar um tempo comigo. Fiquei um pouco impressionado, negativamente, com que eu oro por vocês todos os dias. E todos os pedidos que eu coloco lá, eu estou em oração por vocês. E todos os pedidos que vocês têm, os problemas de vocês, está recebendo de mim. Eu oro por você diariamente, até a pessoa dizer, estou curada. Coloquei sobre o meu filho, coloquei sobre o meu neto. E não ouvi de muitos de vocês, pelo menos uma coisa. Estamos juntos, pastor, estou orando pelo Senhor. Acho que eu senti um pouco, talvez, que muitos irmãos estão sentindo. Eu faço isto. Você não precisa fazer por mim. Não estou fazendo cobrança, mas eu estou dizendo que isto mostra que nós estamos. Quando eu mando os pedidos, o que você está fazendo? Você manda uma figurinha, uma mãozinha, um ok, mas um ok o quê? Você parou imediatamente e ora? Pelo menos isso? Num segundo. Senhor Jesus, acabo de receber esse pedido aqui. Tem misericórdia, se é presente, ajuda. Deus tem misericórdia e nos ajude a não nos perdermos nesse período assim. Deus te abençoe. Uma boa semana. Vamos aplaudir o Senhor Jesus que está presente aqui.